Porque tem um ponto, né? O amor é a base, inclusive, quando se mede frequências, a maior frequência que existe é a frequência do amor. É a frequência que nos conecta. E o amor de querer o bem para o outro. Eu estou aqui em Portugal nesse momento e eu fiz o caminho de Santiago, o caminho português para Santiago de Compostela. A coisa mais maravilhosa no caminho, que a gente poder seguir isso para a vida, quando alguém passa por você, quando você passa por alguém, você olha para o outro e fala assim, bom caminho. Se a gente pudesse desejar isso, bom caminho, um bom dia, uma boa tarde, boa noite para as pessoas, quanto isso estaria manipulando essa energia favorável para que a gente conduzisse melhor? Esse é um assunto tão novo e tão fantástico que. Mas vamos para a raiz da coisa. Como que uma pessoa, vamos ajudar aí quem está em casa, como uma pessoa pode se tornar esse líder, esse líder espiritualizado? Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, uma pessoa que não é analisada, a gente sabe como é importante uma terapia. Então, se você teve um pai carrasco, uma mãe carrasco, teve problemas na infância, não espera levar muita porrada na vida, nas empresas, para chegar a ser quem você quer. Você pode buscar ajuda, buscar uma terapia, buscar se conhecer. Quem é você? Por que você tem dificuldade para lidar com determinadas coisas, com determinados líderes? Então, eu acho que como é que uma pessoa começa a se tornar esse líder espiritualizado? Que é isso que é difícil, eu acho. Tá, fantástico, Lu, sua pergunta. Acho que o primeiro olhar é o quanto a gente gera esse olhar de imersão para dentro de si, para se autoconhecer. Eu costumo usar uma metáfora, quando a gente está nos voos, né? Em caso de despressurização, as máscaras cairão, você coloca primeiro em quem? Em você. Esse é o primeiro olhar. De se conhecer, de saber se aquele trabalho, aquela atividade conversa verdadeiramente com você. Por que você tem pessoas infelizes? Porque você não pergunta para elas se elas estão realizando algo quando fazem aquilo. Então, para se tornar um líder espiritualizado, eu preciso ter esse tempo para mim. Boa parte dos líderes não dedicam tempo para eles. Eu vim para cá para dedicar um tempo antes de lançar o livro para mim. Eu precisava desse tempo de processamento. E aí, na hora que você começa a mergulhar para dentro de si, vão vir alguns questionamentos importantes. E você precisar de ajuda, como o Malu comentou, você tem que buscar ajuda. Nem sempre você consegue passar por algumas nuances, alguns desafios. A questão, né, que você vai precisar de ajuda de alguns profissionais. Então, olhando para dentro, você vai falar assim, olha, o que eu faço, o que eu faço? Algumas perguntas, eu trago isso no livro. Que perguntas eu posso fazer ou que perguntas que eu ainda não fiz que vão fazer diferença? E aí eu vou dar um exemplo, e aí nesse caso tem a ver com o meu próprio processo de transição de carreira. Eu era muito bom naquilo que eu fazia. E eu fiquei bom fazendo aquilo que eu fazia. Eu fazia gestão de sistema de informação e folha de pagamento para uma empresa gigante, de milhões de dólares. Fiquei bom fazendo aquilo, mas não era aquilo que me fazia feliz. Não é aquilo que me fazia brilhar os olhos. E aí eu comecei a me perceber onde que eu fluía bem, e era nessa questão da interação, de conhecer gente, de estimular o outro, de me estimular, e aí eu fui me encontrando nesse processo. E aí, quando eu percebi que era esse processo de trabalhar o meu desenvolvimento, trabalhar o desenvolvimento das pessoas, aí eu comecei a encontrar esse meu caminho, e ao encontrar esse caminho, eu fui me desafiando não para ser um profissional melhor, porque aí tecnicamente você pode ter isso, mas para primeiro ser um ser humano melhor, para que o processo mais forte da liderança, que é a coerência, eu pudesse praticar, não só dizer, praticar. Sim. E para isso eu tinha que estimular meu próprio desenvolvimento. E o primeiro valor do livro, que é o valor chave ali, que é confiança, e eu trabalho confiança e autoconfiança. Primeiro, autoconfiança. Não adianta a Lu acreditar em mim se eu não acredito em mim. A Lu é minha líder. E assim, quanto eu acredito em mim? Quais são os estímulos e crenças que eu fui tendo que possibilita esse acreditar
Exatamente. E aí você vai construindo uma possibilidade dessa construção, de conversar, de conhecer o outro também. E aí você vai criando um dos alicerces mais extraordinários das relações humanas e da liderança, que é a confiança. Você só está onde você está porque alguém confia em você. Eu só estou aqui conversando com a Lu porque numa conversa ela me permitiu esse espaço. E a recíproca é verdadeira. Você passa muita confiança. Obrigado. E isso é uma das coisas gente, para mim é das coisas mais importantes, eu acho, que é passar confiança nas relações. Porque Né? é a construção, é o alimento que a gente está colocando. Sim. E mesmo os líderes que mais adquirem esse processo e constroem, eles dizem às vezes coisas duras. Mas o não dizer, às vezes, é desconstruir essa estrutura da confiança. Então diga, procure dizer, não precisa ser o super sincero ali, né? Mas procure dizer de uma forma que o outro possa absorver e seguir o caminho. Porque às vezes a informação do jeito que vem, ela é bombástica, ela derruba o outro. Então eu quero que você continue caminhando, mas eu vou te dizer algumas coisas que são importantes aqui e que vão te levar para outro patamar. Você não acha importante, para finalizar, eu tenho uma pergunta que eu acho que o lado de lá, né, o lado do funcionário também, que a gente fala do líder, mas também ninguém é líder se não tiver uma equipe. O funcionário, ele deve dizer se ele está, por exemplo, um chefe foi agressivo, isso me fez chorar, me fez triste, porque essa coisa, você não pode chorar na empresa, que eu sempre chorei, falei assim, tava com vontade de chorar, chorava, não tava nem aí com o que as pessoas iam pensar, porque eu vou segurar minha lágrima, não tem como, né? Aí você aconselha uma pessoa a ir falar pro chefe, olha, eu não gosto do jeito que o senhor me trata, ou a senhora me trata, me faz mal, me deixa desanimado, me deixa sem estímulo. O senhor não pode rever essa forma de tratamento? Vou te contar uma vez uma coisa que aconteceu comigo. Pode ajudar as pessoas. Eu nunca aceitei que me humilhassem assim, sempre fui meio respondona, né? Tanto é que era difícil ficar nas empresas. Uma vez eu estava trabalhando na Band e a minha chefe, ela gritava comigo, eu mandei você fazer isso. E eu já estava lá além, vendo uma coisa que era mais interessante, mas eu insistia que aquilo era bom e depois acabava dando certo que era bom, mas ela queria dizer que mandava em mim. Eu mandei um interno para ela, não sei como privado, é que chama. O privado, mandei assim, fulana, me faz tão mal quando você age assim, você quer mostrar poder na frente de todo mundo, me humilhar na frente de todo mundo. Eu falei, é a primeira e última vez, eu não admito ser tratada assim. Se você quer chamar minha atenção, você vai chamar em particular. Se você quer me elogiar, pode ser em público, porque eu acho que vai incentivar os outros. Agora, me humilhar na frente das pessoas, você não vai mais. Se você não gosta do meu trabalho, me mande embora. Mas a partir de hoje eu não vou mais admitir. Ela mudou completamente a forma de me tratar. Mas você aconselha isso? Porque ela podia falar, sua pedantezinha, vou mandar você embora. Ela podia, né? Tem uma questão, e até eu fiz menção a uma série da Netflix, que é a Estratégia para Vencer. E tem o treinador, que foi o treinador da Serena Williams, ele tem uma fala que é poderosíssima para a liderança. E serve para qualquer um, tá? Para qualquer um de nós. A gente não pode ter medo de ser demitido, em especial na liderança. E precisa se posicionar. Boa parte dos comportamentos acontece porque assim, a Luciana vai absorver isso, ela vai absorver isso e tudo bem. E as pessoas acostumam, elas se calejam com essa dor. E aqui eu quero trazer um exemplo, ele é muito forte, pontual aqui, que foi o seguinte. Uma executiva de RH trabalhando numa empresa, um chefe muito rigoroso, e ela sempre foi muito pontual com os horários. Chega segunda-feira, pós-dia das mães, ela chegou 11h30. Ele chega direto e fala assim, isso são horas, são 11h30 da manhã. Ela parou, respirou fundo. O que você estava fazendo ontem? O que tem a ver com isso? O que você estava fazendo ontem? O chefe dela, o dono da coisa toda. Eu estava,
lá curtindo o Dia das Mães. Você teve Dia das Mães? Você teve com sua mãe? Você curtiu? Que bom. Você sabe o que eu estava fazendo ontem? Nós perdemos um colaborador desta empresa. Foi uma fatalidade, um acidente de trabalho que teve. E eu estava cuidando do funeral dele para a família. Meus filhos não estiveram comigo, eu não estive com a minha mãe. E você está me reclamando aqui porque eu estou chegando atrasado, sem ao menos me perguntar. Aí ele parou, respirou, falou assim, você nunca mais me trate assim. Então, normalmente a gente tem argumentos contundentes, né? E as pessoas, elas vão para um processo muito automático que é julgar. Você não sabe o que aconteceu. Exatamente. Você teve um colaborador que sempre foi pontual, na primeira você vai lá e vai com os 2 pés, né? Então, olhar para esse ponto e, conforme você colocou, você tem que se posicionar. Você tem que se posicionar, senão se acostuma o outro a te tratar mal. Eu já vi em muitas empresas as pessoas sendo tratadas diferentes porque elas pontuaram, assim, até aqui você vem, até aqui você não. Você é meu líder, você pode ser meu chefe, mas você não é o meu dono. E separa isso. Se esse ambiente não for capaz de respeitar você, procure um ambiente que possa te respeitar. Você vai ter vários ambientes. Você pode fazer a conta de que você tem contas para pagar. Mas não faça isso para a sua vida, faça por um tempo, mas busque o seu caminho. E encontre líderes e empresas que conversem com aqueles valores, porque respeito é um valor fantástico que você, eu e todos nós merecemos. Gente, já era para ter encerrado, mas é que é tão... eu amo esse tema, eu descobri a gente tem tantos talentos, né? E essa é uma coisa que eu quero caminhar junto com o Adilson, porque é um tema que juro, me instiga muito, me dá vontade de falar para todo mundo, gente, vamos mudar essa porra toda. E eu acho esse tema, agora para finalizar mesmo, mas é uma coisa que eu acho que as pessoas, muita gente não pensa. Nós lutamos tanto para viver 100 anos, 100, 120 anos, ai que lindo! Aí chega aos 45, 50 anos, você fica com medo de ser mandado embora, de pedir demissão e recomeçar em algum lugar, aos 60, por quê? Depois você não vai conseguir mais trabalho. E qual o conselho que você dá para essas pessoas? Porque, infelizmente, o mundo que a gente vive é assim. Agora, eu acho totalmente contraditório, porque se uma pessoa trabalhou 50 até os 60, ela sabe mais, ela tem experiência e muitas vezes ela tem mais energia que um cara jovem, né? Não quer dizer que é jovem que tem energia, tem muito jovem aí bunda mole, com preguiça, gosta de ficar deitado, não quer saber de crescer, não, a pessoa teve uma viagem, uma vida inteira, e como é que você diz para essa pessoa? Ele tá ficando doente, tá ficando triste, vai para casa chateado, passa nostálgico a vida, por quê? Porque não está feliz ali, mas tem medo de nos colocar depois em nenhum lugar. Então tem uma questão, acho que esse é um desafio para nós, porque tem uma questão cultural e social de que o mercado vai colocando um grupo para fora. E normalmente vai trazendo um grupo para dentro do mercado de trabalho da vida, né? E boa parte dessa multidão, porque o livro não fala da multidão. A ideia do livro é tirar você dessa multidão. O que eu estou fazendo para me reinventar enquanto ser humano, enquanto profissional, para eu ter mercado. Para ter um mercado de cauda longa, como a gente fala, um mercado longo. Não é pensar como uma multidão. E tem um pensamento que eu vou colocar aqui, acho que é um pensamento que serve para todos nós. Não é o que nós sabemos, é o que nós estamos dispostos a aprender. Então, a grande moeda poderosa nesse processo é o que nós estamos aprendendo. E aí, as pessoas que têm mais idade aprendem com mais jovens. Os mais jovens têm a capacidade de se conectar com quem tem mais experiência. E a gente tem um caminhar junto, não um caminhar separado. E essa convergência é extremamente importante no mundo corporativo, que é uma inteligência. Se você só tiver parte dessa inteligência, você não vai ter o melhor dessa diversidade, dessa inteligência a favor de você e das organizações, das relações de forma geral. Então,
eu vejo como um processo muito importante. E eu, para finalizar aqui, eu vou trazer um exemplo que foi um exemplo muito marcante, quando eu conheci um líder que trabalha nessa área dessa temática da liderança, o Blanchard, Kim Blanchard. Assisti uma palestra dele em 2009 na cidade de Washington. Tinham 500 pessoas assistindo o Blanchard. Só que tem um detalhe, o Blanchard naquela ocasião tinha 83 anos de idade. A primeira pergunta que eu fiz é assim, o que ele fez para ser merecedor desse público de mais de 500 pessoas? Esse é o ponto. Né? Esse processo de reinvenção, de trazer uma visão nova, de trazer uma provocação, de ser a própria evolução no caminho. Então esses líderes estão à frente do seu tempo, até como o seu pai falou, né, para você, Lu, que você estava à frente do seu tempo. Só precisa ter coragem para estar à frente do seu tempo. E a coragem talvez de trazer um tema não comum, nada pouco comum, mas que conecte as pessoas com o seu melhor. Porque tem uma fala, né, de uma amiga que ela diz o seguinte, a Edna Vassella Goldoni, se tivesse mais pessoas, a Edna e a Glacimar Petkovic que fala disso, se tivesse mais pessoas como você, o mundo seria melhor ou pior? Você não tem que ter dúvida para essa resposta. Para mim seria maravilhoso se tivesse mais como eu. Então, ter a convicção de que você está trazendo uma contribuição para aquele quadrado, para aquele ambiente, para aquele momento que você tem ali, você está fazendo alguma coisa para que aquele momento seja melhor. E a gente vai se alongando nessa questão, mas eu sempre faço uma pergunta quando eu chego nas organizações, eu falo assim, como que é o clima aqui na empresa? Péssimo. O que você faz para melhorar? Nada. Então, desculpa, não dá para reclamar. Se é ruim e você não faz nada, vaza, né? Vai para outro lugar. Exatamente. Mas não fica reclamando sem que você possa fazer nada para essa mudança. Então, quero convidá-los para ter contato com esse material. Aqui tem exercício, atividade, tem entrevistas de gente extraordinária, diretores de RH, presidente, e aí vem para você ter contato com esse material. Onde que as pessoas podem encontrar seu livro? No Brasil e em Portugal? Portugal ainda está nascendo, ele lançou domingo agora. Você tem o site da Lisbon Press, que vocês conseguem acessar. A gente está aqui embaixo para vocês. No próprio Instagram, no meu Instagram, vão ter link para compra. No Brasil, teve uma pré-venda, mas provavelmente quando você estiver vendo, já acabou a pré-venda. E eu estou lançando no Brasil em junho. Tive um privilégio de estar aqui neste país, de onde surgiu, né, o processo embrionário dessa liderança espiritualizada, que foi foram 2 artigos da Universidade de Aveiro. Quando eu fiz o meu doutorado, eu conectei com esses valores da espiritualidade, que são valores universais, é uma abordagem que nos conectam com o nosso melhor para a gente oferecer o melhor. Então, vem para esse convite, para essa leitura, mais do que uma leitura, uma experiência. Bravíssimo! Entrevistei a Adilson Souza. Não, você precisa conhecer esse livro, vai mudar a sua vida. Esse é o mundo que eu acredito. Eu, Luciene, acho que isso aqui já demorou muito. É um mundo que eu acredito. Te agradeço, viu, Adilson? Nós vamos fazer Ele vai para o Brasil agora, mas aqui de Portugal nós vamos fazer várias lives sobre vários temas para ajudar você a crescer na sua carreira, a ser uma pessoa mais feliz, mais amado e se amar também. Porque, como ele disse, se a gente não se amar, se a gente não se conhecer, não vai adiantar nada. Então, fico aqui, um beijo, obrigada. Beijo no coração para vocês. Obrigado pela oportunidade. Um presente conhecer você aqui em Portugal, Rodolfo, que está por trás aqui dos bastidores. É uma alegria. E eu acho que quando a gente está bem conectado, a gente só tem coisas boas nos aproximando da gente. Exatamente. Obrigado, beijo no coração. Tchau, tchau.